Fala licitantes, fala contratantes, fala empreendedor aí, ou e vocês, todos vocês que querem trabalhar com licitações. No vídeo de hoje eu vou trabalhar um tema muito interessante, uma questão prática muito interessante que diz respeito aí a questões relacionadas à nossa contratação direta. Antes de mais nada, já vou esclarecer aos senhores que tudo que nós vamos falar aqui vai ser extraído do nosso e-book Venda para Concursos sem Licitação, Guia Prático para Empreendedores, que eu tive a honra de escrever com o meu querido colega Kelvin Brian Vilaça, né? Deixo aí para vocês aí os nossos mini currículos. E aí passamos sem mais delongas então a esse tema que diz respeito a questão, uma questão prática que está na dispensa eletrônica de licitação. Lembrando que com a nova lei de licitações nós tivemos essa possibilidade de instituição desse procedimento diferenciado aí, que trata com a possibilidade dessa dispensa eletrônica de licitação, que tem regulamentação lá no âmbito federal e que muitos órgãos públicos, a maioria deles, né, municípios e estados, aí vem seguindo na mesma linha, replicando em suas legislações esse importante mecanismo aí que permite a participação de todos os interessados em contratações diretas com a administração, não só por meio dos procedimentos licitatórios. Aí uma grande oportunidade para vocês que desejam vender para o governo sem ter que enfrentar toda a burocracia da nova lei de licitações, né? Na verdade, não estou dizendo que você não vai enfrentar as burocracias, mas vai ter uma mitigação, porque nesse procedimento ele é um pouco mais célere e com menos burocracia, com menos formalidades, mas uma forma alternativa, vamos dizer assim. Sem mais delongas, então, nós vamos trabalhar aí com a dispensa eletrônica, o que os órgãos públicos devem fazer para fazer as contratações diretas, né? Não é mais como no regime da Lei 866, né, em que a administração desejava comprar, ela fazia 3 orçamentos e simplesmente contratava com aquele de melhor preço. Com a nova lei de licitações, nas contratações diretas aí com base no valor, né, essas dispensas com base no valor, a administração deve, além de fazer todo o planejamento interno, ela deve publicar aí avisos convocando outros interessados a participar do procedimento, e com base nisso a Instrução Normativa SEGES 67 de 2021 trouxe então esse procedimento diferenciado que eu vou aqui rapidamente comentar com os senhores, né? Na fase do planejamento nós temos então internamente a administração elabora o documento de formalização da demanda, né? Ela vai especificar aí o que ela precisa, por que ela precisa contratar aquele bem ou serviço, né? E para que ela está contratando aquele bem ou serviço, né? Com base também, né, no estudo técnico preliminar, em que o órgão público ele vai dizer as especificidades técnicas do objeto e tudo o que deve ser apresentado aí para que seja executado de forma correta um serviço ou fornecido um bem. Em seguida, a administração faz uma pesquisa de preços e estima o valor da contratação. Segue-se então a elaboração do termo de referência e aqui o início da fase externa para os licitantes, que é a publicação do aviso de contratação, ou seja, a administração convoca os licitantes a participar desse procedimento, apresentar propostas extras além daqueles que ela já tem, e depois nós temos uma fase de recebimento de propostas e lances, né? Uma fase de disputa aí, um pouco mais simplificado com pregão, né? Mas dizem aí, até a doutrina tem apelidado disso de um preguinho, e depois observando-se os procedimentos, o prazo para envio dos lances, quando é encerrado no sistema, nós temos então a seleção da melhor proposta e, por fim, a fase de habilitação. O vencedor vai ser convocado a apresentar os documentos de habilitação, e se tiver tudo regular, corretamente com a sua documentação, nós passamos à fase de homologação. O que eu queria trazer para os senhores no nosso vídeo hoje é uma questão que pode acontecer e que não há uma previsão explícita, uma resposta explícita na Lei 14.133, que é a hipótese em que o licitante ele constata uma falha no aviso de contratação, umas exigências desproporcionais e razoáveis que acabam por excluí-lo, não permitir a sua participação. Poderia ele apresentar uma impugnação, algum recurso, a lei prevê uma solução para esta circunstância? Na verdade, senhores,
a lei ela trouxe ela praticamente deixou isso a critério de regulamentações internas, e a maioria dos procedimentos, né, seguindo a instrução normativa SEGES aí 67, elas não prevêem recurso para essa fase. Para os senhores terem uma noção, eu sou agente de contratação e trabalho num órgão público, né? Sou também procurador, e nós, quando contratamos com uma determinada plataforma, a nossa regulamentação interna inicial previa o cabimento de recursos, né? Cabimento de recursos e impugnações. O que aconteceu? Nós tivemos que adequar nossa legislação às plataformas, porque praticamente nenhuma delas tem essa previsão de recurso, tem esse mecanismo nos seus softwares para que o licitante, o participante, possa interpor recurso, né? E aí nós tivemos que adequar então a legislação, suprimimos essa questão por esse sentido. Nessa forma, né, então a conclusão que pode parecer óbvia é que não caberia qualquer impugnação, certo? Não é bem assim. Nós não podemos simplesmente desprezar uma série de princípios que norteiam a licitação e as contratações públicas, né? E também não podemos desprezar o direito de petição, que é assegurado constitucionalmente a qualquer cidadão, ou seja, qualquer cidadão pode peticionar ao Poder Judiciário e solucionar e pedir um esclarecimento e questionar de atos administrativos, e a administração, por sua vez, com base no poder de autotutela, tem o dever de corrigir eventuais falhas, inclusive de ofício, né? Então, é isso que nós trabalhamos no nosso e-book, a questão da possibilidade. É possível impugnar esse edital? Sim, é possível. Nós temos previsão específica na lei de licitações em relação à impugnação, nós não temos. Mas a nova lei de licitações, embora ela não tenha essa previsão explícita, ela nos traz alguns dispositivos que nos induzem a essa conclusão, que nos permitem, né? Isso você vai encontrar tudo isso no nosso e-book, né? Que eu acabei de mencionar, Venda para o Governo Sem Licitações, Guia Prático para Empreendedores. E olha que interessante, o parágrafo 4º do artigo 71, né, ele trata do encerramento do processo de licitação, e ele determina que as suas disposições se aplicam no que couber à contratação direta e aos procedimentos auxiliares, né? Embora ele se refira aí à fase final do certame, é evidente que por uma questão lógico-sistemática isso deve ser aplicado para todas as fases, né? E como eu já havia adiantado, um segundo fundamento seria a ideia do direito de petição, que é assegurado pela Constituição, né? A Constituição que assegura a qualquer pessoa a faculdade de se dirigir aos poderes públicos para expor e reivindicar direitos ou apontar irregularidades. O direito de petição, então, aí permite que cidadãos, empresas ou quaisquer interessados impugnem o edital de dispensa de licitação com disputa eletrônica quando verificarem indícios de irregularidade ou inconsistências que possam prejudicar a competição, violar a isonomia ou comprometer a eficiência e a transparência do processo licitatório. A grande questão é o que eu posso alegar nesse procedimento para impugnar esse edital. Lembrando, senhores, que nós não estamos aqui nós não temos aqui em relação a esse procedimento um delineamento legal pela Lei 1433 de todos os aspectos em relação a participações, requisitos. Então essa impugnação, ela não pode ser uma impugnação simplesmente fundada, né, numa aplicação das disposições legais friamente. Nós vamos ter que buscar questões relacionadas a princípios, né, como nós ressaltamos no nosso e-book, aí citando aí as lições do Marçal Gestem Filho, né, essa impugnação não se pode prender a questões de inobservância de regras procedimentais, porque não existe um procedimento próprio, né? Como nos diz Marçal Gestem Filho, a impugnação a esse procedimento é até possível, mas não sob o fundamento de infração às regras legais previstas para as modalidades de licitação, ou seja, para os procedimentos. A impugnação dar-se-á em vista dos princípios disciplinares da atividade administrativa genérica. Assim, será possível atacar os atos praticados com desvio, abuso de poder, eivados de erro de fato, produzidos com vício de não razoabilidade, etc. Como eu já havia adiantado, nós vamos nos fincar muitos nos princípios, né? Uma outra questão que também é muito comum e que é passível de arguição é a violação ao princípio da isonomia, né? A igualdade de condições entre os concorrentes é um princípio basilar das licitações. Editais que criem vantagens indevidas para determinados participantes ou que estabeleçam exigências excessivas e desproporcionais devem ser impugnados. É isso, meus senhores. Nesse vídeo de hoje eu queria tratar desse tópico específico sobre a questão das contratações aí, das dispensas eletrônicas, que é a questão da impugnação do edital. Em outro momento nós vamos tratar ainda de algumas outras questões muito importantes, como eu já adiantei, até a própria questão dos recursos, que também não tem previsão, né? Só para lembrar aos senhores,
tudo que eu falei está, se encontra isso e muito mais na nossa lei, né? No nosso e-book de licitações, venda para o governo sem licitações, né? Que eu escrevi aí em coautoria com o grande colega Kelvin, né? E nesse e-book você vai encontrar tudo aí, tudo sobre a nova lei, as principais inovações em relação à contratação direta, os objetivos e princípios, né? Que embora às vezes pareça maçante, mas são importantes para que nós possamos trabalhar com a ideia dessas impugnações. Sobretudo nós temos aqui um procedimento que ele não é bem desenhado pela lei, então nós vamos precisar muito desses princípios. Nós falamos da contratação direta, que comporta aí as duas modalidades, a dispensa e a inexigibilidade. Traçamos aí todo um procedimento, desenhamos o procedimento da contratação direta, aí os requisitos, o que precisa para participar, o que a administração pode exigir, para então depois adentrar a disputa de licitação com disputa eletrônica, a dispensa de licitação com disputa eletrônica, perdoe-me, e aí todos os aspectos, cabimento, procedimento, essa questão que eu acabei de mencionar com os senhores das falhas no edital, fase classificatória, cuidados com a elaboração de propostas, o que fazer, o que é preciso para participar, a fase recursal, ela existe, nós vamos em outro momento poder trabalhar sobre isso. Por fim, a homologação, a adjudicação, a dispensa de pequeno valor e a preferência para ME e PP, há uma questão interessante. E por fim, alguns locais em que vocês podem encontrar aí possibilidades, oportunidades, né? Os portais eletrônicos de compras, o Portal Nacional de Contratações Públicas, o Comprasnet, os planos anuais de contratações públicas, enfim, nosso e-book aí, ele tem tudo o que você precisa para trabalhar aí com contratações diretas da forma mais fácil e prática possível. É isso, eu fico por aqui com o nosso vídeo. Se você deseja continuar recebendo conteúdos como esse, nos siga nas nossas redes sociais. Forte abraço!